Voltando direto do Monte Alverne, nesse programa especial de 21 de fevereiro de 2006, em que estamos saindo dos estúdios para mostrar outras Brasílias, outros espaços, outros céus, outros montes, nós continuamos a conversa com o médium espírita Ariston Santana Teles e agora nós vamos conversar dessa relação espiritual com Chico Xavier. Lembrando a você que esse programa é gravado, mas é absolutamente inédito, porque enquanto alguns se preparam para viajar, outros querem descansar, e a gente traz o assunto espiritualidade para lhe descansar e para lhe encantar a alma. Ariston Teles, nós acabamos o último bloco falando dessa relação espiritual com Chico. Me conta como foi essa mensagem que você sentiu ou soube, ouviu que Chico desencarnaria ou morreria naquele dia. Eu não estou com a data precisa. Sim. Mas terça-feira, antes do dia 30 de junho de 2001, terça-feira antes do domingo, o Chico esteve aqui, em espírito. Você viu? Não você fui eu. Sentiu? Não fui eu quem viu. Foi um outro médium chamado Antônio Emídio, aqui de Brasília. Nós estávamos no trabalho de passes aqui da nave, no chamado Anel de Luz, quando ele se fez presente, se fez visível a esse médium. Depois dos trabalhos, seu Emílio nos procurou, a mim, a Isa e outros amigos, e disse: olha, Chico Xavier esteve aqui. Ele disse: como? Não sei. Esteve aqui. Não morreu, mas esteve aqui. E esteve aqui para avisar que o dia dele está próximo. Eu perguntei: mas como assim? Ele olhou para todos, olhou para mim, observando o que eu estava vendo, e disse: estou de partida. E me mostrou um caixão. Estou de partida. Veja, entretanto, meu trabalho vai continuar aqui. Que coisa impressionante. É realmente impressionante. O médium mora aqui em Sobradinho. E ele sabia que estava na hora, porque ele mandou uma carta para o Ariston, um cartão, não sei bem, mas aqui tem um trecho, foi uma carta, né? Um trecho que diz assim: creia você que estou chegando à estação em que se deve baldear para outro comboio, efetuando continuidade da viagem através de outros climas. Aqui outros climas, outras almas, outros climas. Pode haver variações de horário, para isso, em vista das diretrizes que nos orientam a jornada, mas o tempo da viagem está em vias de se alterar. Digo, porém, tudo isso a você em paz e na alegria da gratidão. Na gratidão a Deus por todas as bênçãos que tenho recebido. Tudo está bem. Estaremos, assim, na luz, aspas, da convivência espiritual em que você tanto me reconforta e auxilia. Receba meu grande abraço, de sempre, Chico. Quer dizer, ele não só sabia que estava chegando o momento dele, como avisa que vai continuar numa convivência espiritual com você. Sabia. Chico, antes de morrer, já vivia como espírito. Todo mundo que conheceu diz isso, né? É. Aí como foi? Ele, antes de morrer, disse a você que viria se conectar com você e deu uma senha, foi isso? Foi como isso. Foi e onde? Foi isso. Pois é. Em Uberaba, na casa dele. Chico sempre nos hospedou. Tivemos a oportunidade de conhecer Chico, homem público, e o Chico doméstico, digamos. Nossa, que coisa. É. E nesse convívio, você perguntou o que mesmo? Como foi que ele disse que iria aparecer, que queria se fazer presente aqui e deu uma senha? Ah, sim, eu estava lá, foi na última visita. Eu estava com Isa, né? Minha Sua esposa. É. E naquela noite houve uma explosão de alegria entre nós.
ficamos na casa dele, assim, na sala, né? Na sala de jantar, conversando por mais de 2 horas, mas conversando, brincando, contando anedotas, foi uma explosão de felicidade. Aliás, foi naquela visita que alguém tirou essa foto. Ai, que fantástico. Foi, né? Só que então ele estava perto de morrer aí. Pois é, estava perto. Aí no final ele voltou-se assim para a Isa e disse, olha, tô no fim da minha missão, né? Usando outras palavras, mas disse, estou chegando ao fim do meu trabalho, mas, como eu já disse, a amizade continua. Eu vou deixar com você, disse a Isa, não poderia ser comigo, porque eu seria o médium, né? Eu vou deixar com você nosso código. Disse assim, nosso código. Uma palavra que eu vou pronunciar na minha primeira manifestação mediúnica. E você vai me reconhecer, vai identificar o meu espírito pela palavra que eu vou dizer. E, de fato, quando ele, pela primeira vez, se comunicou... Quanto tempo depois de morto? Com o espírito. Quanto tempo depois de morto? Talvez uns 15 ou 20 dias apenas. Porque antes, nós vamos voltar aí, mas antes ele teve uma manifestação dele num médium que teve uma dor física. Ou foi você que sentiu? Fui eu. Como foi isso? Antes dele falar. Tá bom. Vamos sequenciar. Isso. Uma semana depois da morte? Terça-feira, retroagindo um pouco. Terça-feira, Chico saiu do seu corpo em Uberaba, veio até aqui para avisar que iria partir. Terça-feira. Domingo, imediato, ele desencarnou. Quinta-feira seguinte, nós estávamos reunidos aqui, ou seja, aproximadamente 8, 10 pessoas, em preces, fizemos uma reunião de preces em favor do espírito Chico Xavier. Uma reunião específica, direcionada. Nessa reunião, eu entrei em transe, 2 médiuns videntes estavam, entre eles o mesmo que eu citei, Antônio Emídio. Eu entrei em transe e incorporei um espírito. Eu senti, não vi, mas senti o espírito que estava ali. Ele não falou, mas é como se fosse uma cola, é uma imantação. Ele incorporou, não disse nada e eu conscientemente senti uma dor no coração. Essa dor imediatamente foi se espalhando pelo meu peito e foi se ramificando pelos braços. Aí um médium vidente disse, meus amigos, nosso Chico está aqui. É ele que está incorporado. Mas ele não disse nada. Não disse nada, eu também não sei precisamente, talvez, não sei. Parece que, pelo que comentaram, ele não disse nada, eu senti. Ele incorporou e ficou ali uns 15 a 20 minutos incorporado, sem dizer nada. Só essa dor. O fato, claro, foi o seguinte, eu vi quando ele se afastava e eu voltava ao meu estado normal de consciência. Aí um outro espírito, amigo, um espírito também superior, incorporou no mesmo aparelho em mim e disse, nosso Chico esteve aqui para deixar com o médium suas últimas sensações de dor física. O médium funcionou como se fosse um mata-borrão. Agora sim, ele está definitivamente livre. Ou seja, ele morreu, o diagnóstico foi infarto, a última sensação. Foi infarto, angina, pelo que dizem, né? Exatamente as sensações, a dor que eu senti durante aquela incorporação. E qual foi a primeira vez que ele chegou e disse, e falou, e se manifestou? Deve ter sido emocionante demais. Foi extremamente emocionante. Seria até interessante que depois você perguntasse a Isa, né, que ficou com o código. Ele se manifestou para pedir em favor de todos
os seus amigos que ele havia deixado aqui, especialmente em favor do filho adotivo. Ele se preocupava muito, continuava, digamos, preocupado com o filho adotivo que ele havia deixado em Uberaba. Então pedia assim, como um pai mesmo, como um ser humano, pediu com muita emoção, com lágrimas, que nós orássemos, ajudássemos no que fosse possível àquela pessoa que ele tanto amava. Nós vamos ouvir agora uma das manifestações de Chico Xavier, através do médium Ariston. Nós vamos escutar o áudio com algumas imagens daqui do Monte Alverne e a gente volta em seguida. Dezembro 2005. Novamente retorno ao coração dos amigos para desejar a todos os votos mais sinceros e verdadeiros de um feliz Natal, com saúde, muita paz e alegria sempre. E nós continuamos, então, depois dessa mensagem, com Ariston Santana Teles e aqui com algumas cartas de Chico Xavier, algumas, na verdade, uma verdadeira relíquia, né? Eu acho que são peças, Ariston, que precisam ser gravadas, guardadas. Quero mostrar aqui para o Marconi como um museu dele, porque você tem textos dele aqui que são de arrepiar. Sim. Tem cartas. Aqui eu vi uma que ele psicografou para você, que foi de Bezerra de Menezes para você. Cadê ela? Está aqui. Ela está até xerocopiada. Está aqui, não. É tanta coisa, gente. É uma coisa impressionante. Enquanto eu vejo essa do Dr. Bezerra, você poderia mostrar esse gesto. O Chico me mandou um cartão de boas festas. Olha que cartão. Mas, em vez de comprar um cartão na loja, ele mesmo fez com suas próprias mãos. Olha. Foi ao quintal e fez esse desenho. Sabe? Caro amigo Ariston, em anexo, segue para você e os nossos a música de Natal que me emocionou muito. Lembranças do Chico. Querido Ariston, com o amigo de sempre, a você e a todos os queridos familiares, envio votos de Feliz Natal e Feliz Ano Novo nas bênçãos de Jesus sempre e sempre. Grande abraço, com os agradecimentos e lembranças de todos os dias, sempre reconhecidamente, Chico Xavier. Ele que fez isso aqui? Ele que fez isso aqui. Meu Deus, que delicadeza. Foi lá no quintal e fez o cartão. Essa é a psicografia, eu queria que você lesse. Não, acho que... Não sei se eu seria capaz, porque está um pouquinho apagada, Mônica, mas é uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que ele psicografou para mim. Uma orientação sobre a minha mediunidade. Filho, Jesus nos abençoe. As suas atividades espirituais prosseguem sob a assistência de abnegados benfeitores espirituais. Apenas consideramos que, estando a sós, convém atender à psicografia quando inclinado a isso, mas por transmentação com a sua vigilância sobre as tarefas. Eu sei ler a letra de Chico Xavier. Bom. Sobre as tarefas, porque em sua equipe de companheiros usufrui mais amplas energias para entregar-se de todo ao trabalho mediúnico propriamente considerado. O progresso das suas faculdades mediúnicas prossegue com segurança. Continuemos no amparo de Jesus hoje e sempre. Nossa! E quando ele se refere a trabalhos mediúnicos propriamente ditos, ele está falando sobre uma atividade que nós já realizávamos aqui, com a presença do Dr. Bezerra de Menezes, né? E esse trabalho continua às quartas-feiras. É um trabalho voltado para o tratamento da saúde física, psíquica e espiritual. E aqui nós temos imagens, um quadro do Dr. Bezerra de Menezes. Essa aqui eu li outro dia, essa carta aqui. As músicas do Conjunto da Fim são todas de grande beleza. Ele escrevia
como sendo uma poesia. A gente vai filmar. Ele escrevia como se fosse um poema. Um poeta natural. É impressionante. Ele não tem um erro de português, ele não tem uma construção errada. Não, não, não. Chico vivia, trabalhava, escrevia, falava como alma. Por isso que ele tocava facilmente os corações. Ele recebia as pessoas com muita humildade. Você disse uma coisa uma vez interessante. E ele ainda tinha, ainda bem para nós, traços humanos. Quer dizer, ainda se incomodava, ainda tinha mágoas de algumas coisas. Ele não, ainda bem que a gente sabe que não dá para resolver tudo aqui de uma vez só. Né? Exatamente. Chico era aquele ser iluminado que todos nós reconhecemos, mas também Chico ainda era gente. Ariston, qual é o grande... Chico se aborrecia. Ficava bravo? E às vezes ficava bravo. Chamava a atenção de determinadas pessoas. Puxava a orelha. Diz que ele não gostava de jeito nenhum dessa mistura de espiritualidade com dinheiro, né? Absolutamente. Rigoroso nisso aí. E não sei, leigamente, né, falando, tá certo, né, Ariston? Certíssimo. Certíssimo. Até porque existe muita coisa errada por aí afora, que acaba envolvendo o nome do espiritismo, que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Todos os médiuns normalmente se dizem espíritas. Não. Mediunidade é uma coisa que está em todas as religiões, em toda parte. Nós temos um grande amigo aqui em Brasília, chamado Pastor Nilson, que já teve experiências mediúnicas significativas. No entanto, é um pastor evangélico. Vou conversar com ele daqui a pouco, Ótimo, então. boa oportunidade. Ariston, o que é mais difícil para você levar correta, insistentemente, dignamente esse trabalho, e ainda mais com esse ônus de receber aqui, de ter plantado também o espírito de Chico Xavier aqui? O que é mais difícil? Olha, nós estamos convivendo com essa situação há praticamente 3 anos. 3 anos de testes, confirmação e amadurecimento. A dúvida também me acompanhou durante esse tempo. Se eu não fosse Ariston, se eu estivesse do outro lado, possivelmente eu também estaria duvidando. Será mesmo Chico Xavier? Tem alguém brincando com isso? Por quê? Porque se trata de um mito, um homem famoso, como se o homem famoso não tivesse direito a se manifestar. E as pessoas cobram de você a bondade, a leveza, o jeito de Chico? Não, e eu não quero que isso aconteça. Claro, porque isso aí vai ficar muito ruim. Eu sou muito diferente de Chico. Eu sou eu. Eu não quero perder a minha liberdade de ir a uma esquina tomar sorvete, de ir a uma praia tomar banho. Nem que exija um comportamento de você. De viver humanamente, de ter liberdade. Ter os seus falhas, né? Chico perdeu essa liberdade. Eu não quero ser mais um Chico. Não quero e também não existe isso. Não existe nenhuma semelhança em nosso jeito de ser. Chico era realmente uma alma pura, era a expressão da humildade. Eu ainda me considero uma pessoa comum. Qual foi, se é que a gente pode dizer uma, mas a maior emoção que você presenciou junto dele? Ele espírito? Ele físico. Ele físico. Uma grande pergunta. O assunto é inesgotável. Olha, uma vez o Chico me pediu para ir à casa dele. Eu falei pediu assim, com essa ênfase, porque ele era tão humilde que achava que não bastava um convite. Ariston, não esqueça, amanhã, tá bem. Eu fui lá, eu estava à noite com ele na sua casa, só nós dois, eu ajudando na correspondência dele, e passamos a conversar. Deixa eu fazer um retrocesso rapidinho. Uma senhora que trabalhava com ele, Dona Guilmar, eu já estava lá, ela disse, Ariston, Chico pediu que você esperasse um pouquinho aqui na sala, ele está vindo já. Eu fiquei ali, assim, esperando o Chico. Em dado momento, eu senti minha alma se expandir. Minha alma cresceu. Aí
eu comecei a ouvir pisadas assim, passos dentro de mim. Tá, tá, tá. Em seguida, eu verifiquei que aqueles passos não estavam propriamente dentro de mim. Eram os passos do Chico que estava se aproximando. Entrou, me tocou, cumprimentamos-nos, ele se sentou e começamos a falar, a conversar. Dessa conversa a gente vai saber daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Ótimo. Até já. E a gente parou no último bloco exatamente no momento em que Ariston, falando de uma das grandes emoções que ele teve no encontro com Chico Xavier ainda vivo, ele esperava por Chico, a convite de Chico, e sentiu os passos dentro dele, e ele dizia que aqueles passos eram de Chico, e ele terminou dizendo, foi então quando ele disse. Disse o quê? Não, aí Chico se aproximou fisicamente, Chico estava ali, estávamos na casa dele, né? E nos sentamos à volta de uma mesa para conversar e, ao mesmo tempo, para trabalhar. Ele pediu que eu ajudasse no serviço de correspondência naquela noite, para não ficar só na conversa, no papo, né? Uhum. E aí, minha amiga, passados 5 minutos aproximadamente, veio uma brisa que nos envolveu, só que essa brisa era perfume. Mas uma coisa tão intensa que eu virava assim para os lados para ver se não tinha ali alguém. E ele também sentia? E ele também sentindo. Passou aquela brisa, nos cobrindo de perfume, continuamos nossa conversa, falando de assuntos assim muito íntimos, coisas até transcendentes. E eu observei que a cada 10 minutos aproximadamente voltava aquela onda de perfume nos cobrindo. Teve um momento que nós dois tivemos que silenciar, sentindo que a nossa fala poderia prejudicar aquele fenômeno. Depois eu perguntei sobre esse acontecimento, né? E ele me disse, nossa querida Sheila, um espírito chamado Sheila, quis nos dar essa oportunidade. Ela nos visitou frequentemente durante a nossa conversa, que levou mais de 2 horas, realizando essa coisa tão linda e tão sublime, banhando-nos em perfume. Talvez esse tenha sido um momento muito especial. E espiritualmente, qual foi o momento mais especial? Primeira pergunta. E a segunda, você disse que teve várias vezes dúvidas, será que é? Quando foi que você disse, não, realmente, agora eu tenho a resposta que é Chico? Eu tive várias respostas. Olha, é uma história, digamos, póstuma, de mais de 3 anos. Eu acho que durante esse tempo eu não fiquei um mês sem alguma evidência, alguma demonstração muito clara da presença do Chico em nosso trabalho. A última aconteceu agora, recente, agora em final de janeiro de 2006, né? Eu estava aqui no centro. Havia chegado antes dos demais médiuns, e gosto de fazer isso, me preparando com a minha meditação, minhas preces, eu sozinho na sala de trabalhos espirituais. Aí fiz minha oração como sempre, mas essa oração foi diferente. Reiniciando as atividades no novo ano, eu pensei, meu Deus, eu não sei claramente o que é que eles pretendem fazer durante este novo ano. Médiuns têm visto aqui Dr. Bezerra de Menezes, eu não vejo assim com facilidade. Há médiuns que veem mesmo constantemente. Há médiuns que têm visto Dr. Bezerra de Menezes, outros têm visto Chico Xavier. Será que o Chico vai continuar nos visitando, trabalhando com a gente aqui nesta casa, nesse trabalho? Meu Deus, eu queria tanto uma certeza, uma prova. Dr. Bezerra, Chico Xavier, se vocês estão me ouvindo, eu falando isso no silêncio da prece, se vocês estão me ouvindo, ou outras entidades amigas,
por favor, eu queria uma resposta, eu preciso, eu sou humano, dá um sinal. Que tem hora que eu não acredito. Tem hora que eu próprio não acredito, um sinal. Pronto. Que não precisa pressa, eu às vezes digo isso, também não precisa pressa, fiquem tranquilos, mas que esse sinal venha. Quarta-feira, eu fiz essa prece, era 7h30 da noite, digamos. Os trabalhos começaram às 8h. Chico se manifestou, depois que um outro espírito se manifestou e trabalhou lá dentro, atendendo as pessoas enfermas, mais de 60 pessoas necessitadas. Depois veio Chico com a mensagem final, encerrando as atividades da noite. Muito bem, mas eu não vi nenhum nem outro, embora tivessem usado o meu corpo, minha mediunidade para falar. Quando os trabalhos encerraram, uma menina chamada Naira, uma menina que estava vindo aqui pela segunda vez, ela reside no Guará. Quantos anos ela tem? Uma moreninha de 11 anos apenas, que ainda não é nada. Não sabe que tá, é você com os 5 anos contemplando o horizonte. Por aí. A menina não é nada, não tem tendência nenhuma, está desabrochando para a vida. Então, no salão, depois das manifestações mediúnicas, ela chegou para mim e disse: tio, gostei muito do que eu vi hoje aqui. Eu falei: como assim? Lá dentro, o espírito que trabalhou no seu corpo, porque não era você, o espírito que estava em você era um velhinho muito simpático de barba branca. Mas aqui fora não, quem deu a mensagem final foi aquele homem lá de Uberaba, Chico Xavier. Ah, foi? Tá bom, obrigado. Obrigada, hein, galera, pela resposta. Impressionante. Você sente a sua garganta depois? Eles fazem o trabalho na minha garganta antes. Falando assim, a grosso modo, parece que eles enfiam uma pua na minha boca e alteram completamente mas é totalmente o meu aparelho vocal, muda tudo, e o Chico, então, fala como se estivesse materializado. É impressionante, a mão é tudo igual. Agora, a questão não é somente a voz ser a do Chico. É a presença. É a sensação de paz. É verdade, é verdade. E sobre essa energia a gente vai falar com a Isa, que é a esposa do Ariston, e que foi para ela que Chico deu a mensagem emocionante da senha. Claro que eu jamais pedirei a senha, mas como foi isso e como é que foi essa emoção? Não só no dia, como depois aqui que você ouviu e não ele. Pois é, foi uma emoção muito forte, né? Ele nos tinha dito essa palavra em Uberaba. Aí, uma das primeiras vezes que ele se manifestou aqui no centro, no Monte Alverne, ele virou-se para mim e estava aqui desse lado, e ele disse: lembra, minha filha, da palavra? Aí ele pronunciou. Aí eu não aguentei, né? As lágrimas corriam. Aí eu comecei a chorar e eu disse: não é para dizer a palavra, mas sou eu mesmo. Aí, a partir daí, né, já não tinha qualquer dúvida, mas então foi muito mais forte, né? Porque a vibração que ele emana é assim, algo diferente, né? Você esteve com ele em vida e vê o espírito, coisa que o Ariston recebe, né? O Ariston não vê o que as pessoas podem ver, e eu tive a experiência de ver. Como é que você se sente comparando essas duas energias, assim? Eu vejo que você se emociona muito. Quando eu estive em Uberaba, foi 3 vezes que eu pessoalmente estive com ele. E uma dessas vezes que ele deu a palavra, eu senti muita emoção. Eu chorava muito, as lágrimas caíam mesmo com ele em vida. Aqui é a mesma forma, é como se ele esteja vivo da mesma forma. Agora, ultimamente, a gente já está mais habituado às mensagens, já fica mais tranquilo, mas mesmo assim é muita emoção. Mais ou menos tranquila, porque a vez que eu vi, você chorou muito. Aliás, mais pessoas da sala choraram muito. Porque ele é todo amor, então, quando ele fala, o ambiente muda totalmente, se transforma. Então, as pessoas sentem na alma, no coração, uma vibração maravilhosa, amor mesmo. Como é que você se sente aqui, plantando espíritos junto com o Ariston, que o teu caminho veio se encontrar com o dele, mas como é que é vivenciar o Monte Alverne? É uma alegria muito grande, é um reconforto para a nossa alma, né?
a gente viver assim, no meio da espiritualidade e com os espíritos presentes, né? Tentando sempre fazer o melhor pelo próximo, é verdadeira felicidade, né? A gente só pode ser feliz se vir o nosso próximo feliz à nossa volta também. É fantástico, e isso independe da forma, né, da religião, da doutrina. E é por isso que a gente vai conversar, aceitando essa sugestão, pegando essa dica do Ariston, conversar com o pastor Nilson, que é evangélico e tem essa sensibilidade, que tem essa experiência para nos contar. E mais ainda que eu soube que um dos capítulos do livro dele o mote veio de um telefonema que aconteceu aqui no nosso programa. Então, a gente também tem a ver com esse trabalho todo que está acontecendo. E a gente chega à conclusão que não importa de onde vem, qual é a explicação física ou racional, mas a gente descobre que quem quer fazer, na onda que quer fazer, se encontra de alguma maneira, independente de onde esteja, de que monte vem ou para que monte vá. O que importa é que, independente da religião, quem quer fazer pela paz, pela espiritualidade, pela fraternidade, pelo bem, tem um jeito de se encontrar. E se você quiser conhecer o Monte Alverne, quiser participar das reuniões, quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, dessa doutrina, o telefone daqui é o 3963-9963, 3963-9963. A gente vai agora conversar com o nosso querido pastor Nilson e no final do programa nós vamos fazer um passeio pelo Monte Alverne. Ótimo. Combinado? Combinado, querida? Obrigada. Obrigada. Viu? Até já. Eu queria encerrar esse bloco com uma mensagem do Ariston para você que está em casa, e vamos encerrar um programa com outra mensagem do Chico Xavier que ele deixou no Natal de 2005 para todos nós. Queria que você falasse para o nosso público. Muito bem. O que nós temos a falar nesse momento e nessa oportunidade tão bonita é que esse diálogo, essa comunicação deve ter um sentido positivo. Nós não estamos aqui para afrontar ninguém com as nossas convicções, com as nossas experiências. Você pode crer, você pode não acreditar. Respeito claramente, verdadeiramente, a sua convicção, sua doutrina, sua postura. Eu não quero que você acredite em mim. Acho até que não preciso que as pessoas acreditem em mim. Eu quero apenas que respeitemos um homem chamado Chico Xavier e que não neguemos o direito que ele tem de se comunicar. Numa das suas mensagens aqui, ele disse, muito emocionado, que lamentava ter sido médium durante mais de 70 anos, transmitindo mensagens de mais de 1000 espíritos, e agora desencarnado, não ter oportunidade de falar às pessoas que está vivo, de transmitir aos seus amigos suas notícias. Quer dizer, ele está dizendo, chega com essa... Quem está achando ruim, eu vou aparecer, eu quero falar e pronto, me deixa livre agora. Então, Chico, gente, tem o direito de ir e vir, assim como nós. É o direito constitucional, cósmico, espiritual que ele tem, acabou. Atualmente ele está se comunicando por meu intermédio, atualmente. Amanhã só Deus sabe. Agora, respeitemos nosso querido Chico, que ele possa se sentir, como sempre, apoiado, amado por todos nós, porque ele, por tudo que fez de bom em favor de todos nós, ele, Chico Xavier, merece nosso carinho, nosso respeito, nosso amor. E sobre as bênçãos de São Francisco de Assis e sobre a proteção desse espírito evoluidíssimo chamado Chico Xavier, a gente vai para o comercial e na volta a gente conversa com o pastor Nilson. Até já. Na conversa com o médium espírita Ariston Teles, ele citou um grande amigo, pastor Nilson, que é evangélico e tem uma afinidade muito grande por ele. E como estamos
nesse ambiente, né, de espiritualidade, de fraternidade, nós vamos conversar também com o pastor Nilson para ele falar um pouco dessa união de pensamentos e sobre o livro que ele está lançando. Além do que, ele é presidente do IDEA, que é Instituto do Desenvolvimento e Estudo da Inteligência Amorosa. Eu sabia que a gente tinha inteligência racional, inteligência emocional, agora amorosa. Pastor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer. Muito prazer estar com o senhor aqui. Agora, como é que um evangélico convive sem conflitos com o espírita? Não é questão de viver em conflito ou não conflito com o espírita. Eu sou amigo do Ariston há 15 anos e sempre trocamos figurinha. Sempre manifestamos as nossas ideias um ao outro, com, às vezes, discordância respeitosa, às vezes concordância. Isso é importante. E assim eu entendo que deve ser o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, não sou eu que vou fazer. Respeita as ideias e eu sou respeitador também de todas as ideias.